Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 9. Objeto de conhecimento, formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos e econômicos, ambientais e culturais, nos âmbitos local, nacional e mundial. Detalhamento: América indígena, os astecas, os maias e os incas. E agora, nesse momento, você se organiza aí, né, o seu caderno, suas canetinhas coloridas, vai tomar nota dos pontos importantes da nossa aula, tá bom? Vamos lá! Queridos alunos, iremos falar, né, de povos extremamente importantes para a compreensão, principalmente, do nosso continente, o continente americano. O nosso conteúdo, né, da nossa aula, ele vai abranger justamente aquilo, né, aqueles povos que chamamos de povos pré-colombianos, né? Por que pré-colombianos? Pois eram os povos, né, que estavam instaurados principalmente ali na região da América Central, da América do Norte e também na América do Sul. Então, você tem justamente, né, esses povos que já existiam muito antes do contato com os europeus. Vamos ao texto. Os povos pré-colombianos são aqueles que habitavam as Américas, né, antes mesmo da chegada dos europeus, ali por volta de 1492. Eles desenvolveram uma rica diversidade de culturas e civilizações ao longo de milhares de anos, com distintas formas de organização social, política, econômica e religiosa. E agora podemos perceber no nosso mapa, né, a localização, mais ou menos, dos 3 povos que iremos dar destaque, tá, na nossa aula. Vale ressaltar que existiam outros povos, sim, mas iremos dar destaque a esses 3. Ali na região da América do Norte estava localizado o Império Azteca, na América Central, o Império Maia, e na América do Sul, tá, o Império Inca. E vamos iniciar falando dos Incas. Os Incas, eles apresentavam uma sociedade, né, extremamente hierárquica, rígida e dividida em diferentes classes sociais, com distintas funções e privilégios. No topo da pirâmide estava a figura do Sapa Inca, que era considerado filho do deus Sol e detentor de poder absoluto. Abaixo dele vinha a nobreza, né, composta por familiares do Sapa Inca, sacerdotes, administradores e guerreiros de elite. Então você percebe, né, que o Império Inca ele já apresentava uma organização social, né, extremamente estratificada, hierárquica e com classes sociais. Como a gente pode perceber agora na nossa cartela, essa é uma reprodução da figura de um Sapa Inca, tá? Esse Sapa Inca, né, o Atahualpa, ele é uma das figuras principais, né, muito conhecido dentro da cultura Inca. Então você percebe aqui na nossa imagem, tá, justamente a figura e os adornos, né, a roupa em que ele utilizava, justamente, claro, para demonstrar a sua posição dentro da sociedade, tá? E vamos entender um pouco mais a respeito dessa hierarquia social. Olha só, nós temos aqui a hierarquia social,
tá? Que ela é representada como uma forma de pirâmide justamente por quê? Porque quanto mais você ascende, né, quanto mais a sua classe social é, né, elevada, menor o número de pessoas. Então, no topo você tem, né, claro, a figura do Sapa Inca, mas o Sapa Inca ele tem conjuntamente consigo os nobres. Né? Os nobres eles formavam a elite da sociedade inca e ocupavam cargos importantes, né? No governo, no exército e também na religião. Eles eram os responsáveis por administrar as províncias, né, comandar as tropas e realizar rituais religiosos. Abaixo dos nobres, nós temos a figura dos sacerdotes. Os sacerdotes eles eram responsáveis, né, pelo culto aos deuses incas e pela manutenção dos templos. Dentro dessa estrutura social, você vai ter o Ailu. Tá? Vale ressaltar que os sacerdotes eles também desempenhavam um papel importante, né, na vida social, aconselhando principalmente o Sapa Inca e interpretando os oráculos, tá bom? Essa também era uma característica dos sacerdotes. E como eu já havia falado anteriormente, você vai ter dentro dessa estrutura o Ailu. Esse Ailu, ele era basicamente unidades, né, organizações sociais, tá? Compostas por famílias extensas e com ancestrais comuns. Eram como se fossem comunidades, né? E cada Ailu tinha sua própria terra, seus rebanhos e os líderes de cada Ailu, né, que é essa divisão dentro do Império Inca, era chamado de curaca. O curaca era o líder local de cada Ailu, né? Cada Ailu possuía o seu curaca e ele era responsável por representar a sua comunidade perante o governo central. Então você percebe justamente, né, um tipo de organização extremamente bem delimitado. E na base dessa hierarquia social você tem a figura dos escravos. Tá? Os escravos eram a classe mais baixa, né, da sociedade inca e eram geralmente prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam cometido crimes graves. Tá? Os escravos eles eram obrigados a realizar trabalhos, tá, mais pesados e que não tinham nenhum direito. Então, dentro desse processo, já compreendemos, né, o funcionamento, a organização desse império. Como você pode perceber, que era um império muito bem organizado, muito bem delimitado. Então você percebe que a organização de uma sociedade ela não advém com a figura do europeu, tá? Muito pelo contrário. Quando o europeu chega no território, ele já encontra toda uma organização. Então você precisa quebrar essa figura, essa imagem que antes da chegada do europeu, né, você não tinha organização. Muito pelo contrário, você tem organização política, social, trocas comerciais, tá? E dentro desses campos, para compreender uma sociedade, é importante também focarmos na economia. Vamos ao texto. A base da economia inca era a agricultura, tá? Com destaque para o cultivo de milho, batata e quinoa. Os incas desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação e terraços agrícolas, permitindo o cultivo em terrenos montanhosos. Vale ressaltar que os incas, né, eles estavam instalados principalmente nas regiões montanhosas. E esse trabalho ele era realizado por meio da mita, né, um trabalho de sistema rotativo e obrigatório. Olha só, esse é um ponto importante, tá bom? O trabalho ele era realizado por meio da mita, um sistema de trabalho rotativo e obrigatório. Então, é como se fosse uma espécie, né, de imposto, uma obrigação que você tinha para com o governo, para com o Sapa Inca. E aqui a gente pode observar na nossa próxima cartela, justamente, né, como funcionava esses terraços agrícolas. Logo, logo nós vamos poder verificar um pouco melhor para que vocês possam ter, né, uma ideia de como funcionava de fato,
né, esses terraços agrícolas, tá bom? Dentro do campo da religiosidade, os incas eles eram politeístas. O que isso significa? Eles adoravam, né, diversas divindades, incluindo o Inti, né, o deus Sol, a Mama Quilha, que era a deusa da lua, e eles acreditavam em um mundo dualista, dividido entre Hanampacha, né, mundo superior, e Uncopacha, o mundo inferior. Essa concepção de mundo, né, da civilização inca, estava na dualidade. Então, eles trouxeram para a sua compreensão de mundo e religiosa as questões das dualidades que eles encontravam, né, na vida de um modo geral, a noite, o dia, o homem, a mulher, o seco, né, o irrigado. Então você tem esses elementos que são opostos, mas que se completam. Então, dentro dessa dualidade que eles encontravam no dia a dia, na natureza, né, eles trouxeram justamente para a concepção religiosa. Então, eles já tinham essa concepção do mundo superior, mundo inferior, tá bom? Dentro desse processo de compreensão do Império Inca, nós temos as realizações e legados que os incas, né, foram responsáveis por diversas realizações notáveis, como construções, né, uma extensa rede de estradas, pontes, fortalezas, técnicas inclusive avançadas de engenharia. Mas eles, né, desenvolveram um sistema de contagem próprio, como a gente pode ver na próxima cartela, que ficou conhecido como quipu. Você percebe aí na imagem, né, que era essa corda com várias outras cordas e que cada nó, né, dependendo da cor e dependendo da quantidade, ele representava, né, essa conexão com o dia a dia. Então você percebe justamente a importância e o desenvolvimento, né, o legado cultural dos incas justamente na América do Sul. E olha só, podemos verificar um pouco melhor, tá, agora na nossa próxima cartela, o funcionamento, né? Você percebe que você tem toda uma estrutura que foi forjada em regiões montanhosas. E ó, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um ponto importante, que era a área agrícola. Olha só como a gente pode perceber na nossa animação. Então você percebe que esses terraços agrícolas, eles eram forjados, né, na montanha. E todo esse processo, essa engenharia, né, esse pensar, ele foi desenvolvido justamente por um império extremamente tecnológico, tá? Por um império que apresentava já, né, desenvolvimento, principalmente no campo de engenharia, de conhecimento da natureza. Então, esse é um ponto para verificarmos justamente o quanto que esses povos, né, os povos pré-colombianos, já apresentavam um desenvolvimento muito além, muito aquém do seu tempo. E não foi somente o contato com os europeus que tornou, né, esses povos, principalmente o povo inca, tá, um povo que já apresentava esse conhecimento sobre natureza, astrologia e engenharia, tá bom? Vamos seguindo. Bom, dentro da compreensão dos povos pré-colombianos, nós temos também o Império Maia. O Império Maia, ele foi uma civilização mesoamericana, né? Quando você lê meso, então médio, né? Então ela estava ali entre a América do Sul e a América do Norte. Fascinante, né? Ela floresceu ali entre 250 depois de Cristo e 900, tá? Principalmente na península de Yucatán e regiões adjacentes, ali no México, Guatemala, Belize e Honduras. Então, vale ressaltar que o Império Maia, quando os europeus, né, apresentam esse contato com
o continente americano, o Império Maia ele já estava no seu período, né, de declínio. E agora nós podemos verificar, o professor vai entrar numa cápsula do tempo e vai ser transportado para um ponto muito importante, né, do Império Maia, que é a pirâmide de Kukulkan, tá? Que é representativa, pois apresenta essa característica piramidal, apresenta diferentes, né, diferentes formas de desenvolvimento do campo da arquitetura. Então, por muitas das vezes focamos no Egito, né, e suas pirâmides e acabamos esquecendo que aqui no continente americano você teve também, né, populações que desenvolveram essa engenharia piramidal, né, com seus templos para os seus deuses. Por muitas das vezes, inclusive, né, fazem relações entre os egípcios e os maias, tá? Mas até então, até os dias atuais, você não tem de fato uma comprovação histórica que esses povos se relacionavam. Tá? E dentro do processo de compreender o povo maia, né, temos que analisar a organização política social. A organização política ela era descentralizada em diversas cidades-estados independentes, diferentemente, né, dos incas, os maias, eles já apresentavam essa descentralização. Então, cada cidade ela tinha o seu próprio governante, a sua própria elite e o seu sistema de governo. A estrutura social ela estava pautada nas figuras dos reis, sacerdotes, nobres, comerciantes, artesãos, agricultores e escravos, tá? O politeísmo ele também era uma característica, tá? Do povo maia, inclusive, né, para os diversos aspectos da vida, tá? Como o Kukulkan, que era no caso, né, a serpente emplumada, na qual nós estávamos ainda há pouco, né, na pirâmide e na estrutura, na construção que fazia menção justamente a Kukulkan, tá? Ao Sha'ak, deus da chuva, e a Itzamna, deus da criação. Houve um sistema de escrito complexo à base de glifos, tá? Utilizado para registrar eventos, histórias e conhecimentos, tá bom? Expressões artísticas ricas em arquitetura monumental, esculturas elaboradas e pinturas murais vibrantes estavam relacionadas justamente ao povo maia, além do conhecimento científico, tá bom? Como a gente pode perceber na nossa próxima cartela, que apresenta, né, uma representação do calendário maia, que ficou muito conhecido há pouco tempo, pois esse calendário ele apresentava, né, uma data para fim dos tempos, Apocalipse. Então foi muito explorado pela mídia. E você pode perceber, inclusive, nessa representação, que nas bordas você tem a representação da figura da serpente, que dá a volta, né, e volta para si mesmo. Então, eles já entendiam que o tempo ele era cíclico. Tá? Então, você tem ciclos. Eles já entendiam justamente, né, áreas como da astronomia, matemática, engenharia. E esses calendários eles eram extremamente complexos e precisos, inclusive mapeando o movimento de astros, né? Então você tem justamente, além do calendário maia, eles desenvolveram um sistema numérico, né, com o conceito de zero. E o conceito do zero ele é muito importante, pois você imagina que estamos falando de uma sociedade que se desenvolveu, né, anteriormente a milênios não, né, mas há séculos, milênios também, né, atrás. Então você tem justamente a concepção do nada, do zero. Então tudo parte do zero e isso é muito complexo. Tá? E tenho com certeza que nas nossas aulas, especificamente do componente de matemática, será abordado, né, em algum momento
essa questão do conceito e a complexidade que é o conceito do zero. Bom, dentro desse caminhar pelos povos, né, pré-colombianos, vamos agora para um próximo império, que é o Império Azteca. Os astecas, eles floresceram no Vale do México entre os séculos 14 e 16, fundando a poderosa cidade-estado de Tenochtitlan. Era um povo mesoamericano com uma rica cultura, religião, organização social, né, e também com os avanços em diversas áreas do conhecimento. Eles conquistaram, né, diversos povos vizinhos, formando justamente um império poderoso e que se estendia por grande parte da Mesoamérica. O domínio, né, desse povo ele era baseado em uma combinação de força militar, alianças e tributos coletados pelos povos que eram conquistados. A agricultura e a economia ela era a base, né, do Império Azteca. Então você tem, a partir da agricultura, como principalmente o cultivo de milho, feijão, abóbora e do cacau, daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre o cacau, tá bom? Esse comércio ele também era importante, com rotas que ligavam a diferentes regiões do Império e facilitavam a troca de produtos e ideias. E agora, né, para compreender um pouco mais a respeito dessa sociedade extremamente importante e dos seus avanços, vamos agora para a professora Cris de Biologia, que vai nos falar a respeito das chinampas. Olá, sou a professora Cristiane Oliveira e trago para vocês uma curiosidade. Falo hoje sobre chinampas. Chinampas são uma verdadeira obra da engenharia agrícola ancestral, que remete aos povos astecas, mas também tem registro dos maias e dos olmecas fazendo uso dessa técnica, que nada mais nada menos é uma cerca, né, cerca de madeira feita por estacas fincadas em áreas alagadas. Essas áreas são de água parada e provavelmente tem uma estrutura de um pântano onde há uma grande fertilidade. Sobre a estrutura delas, né, como eu falei para vocês, depois que é feito o cercamento dentro dessa área alagada, há uma deposição de terra, de sedimentos e de matéria orgânica. Por ser uma técnica que aproveita a matéria orgânica que provavelmente seria descartada em forma de resíduo, é um modelo altamente sustentável e como o solo fica altamente fértil, né, dá também uma alta produtividade desse cultivo. A terra, ela fica com temperatura estabilizada por conta da água que cerca essas ilhas artificiais. E esse modelo traz essa proposta sustentável, utilizando esses resíduos. Ele é ainda utilizado no México, próximo da cidade do México, onde há uma produtividade muito grande de flores, de legumes e de hortaliças. Mas também ele é um modelo exitoso em outras partes do mundo, como a Ásia, a África, em específico também a China, onde há uma adaptação de acordo com o interesse local. Existem desafios a serem superados, como a urbanização, né, que traz consigo o aumento acelerado da população em uma determinada comunidade. Isso pode acarretar a contaminação da água, que provavelmente também vai contaminar o solo. Isso é um problema, mas talvez o problema maior seja a falta de conhecimento da população. Há uma necessidade de ter uma sensibilização em torno da comunidade que utiliza essa prática agrícola. E para finalizarmos, nós temos aí algumas palavrinhas para vocês fixarem melhor esse modelo exitoso. A primeira delas é a inspiração, né? Esse modelo ele ainda é inspirador para práticas modernas agrícolas, traz sustentabilidade, né? Existe também a aplicação em soluções inovadoras e, para finalizar, a melhor parte de todas é que traz o alimento orgânico, que é um alimento saudável para nós. Maravilha, olha só, a professora Cris trouxe, né, essa perspectiva da importância das chinampas, o quanto,
né, esse processo que foi, né, desenvolvido por esse povo pré-colombiano, né, ele é importante e traz justamente a concepção de adaptação, tá? Além, claro, de ser um processo que é sustentável. Olha só, as chinampas, né, elas representam justamente esse marco importante da história da agricultura e também da engenharia, demonstrando essa capacidade humana de adaptar-se a diferentes ambientes e superar desafios, né? A sua importância cultural é inegável, pois refletem essa criatividade, persistência, a conexão dos astecas com a natureza. E vale, né, lembrar justamente dos terraços, os terraços agrícolas que foram construídos pelos incas. Então você percebe que esses povos eles já apresentavam essa habilidade de adaptação, né, do conhecimento da natureza, do conhecimento principalmente da engenharia. Então vale ressaltar justamente que não é o povo europeu que vai trazer o avanço. Esses povos já estavam muito bem instalados e conviviam, né, entre si de modo, né, a conviver entre os diferentes povos. É claro que existiam, né, os choques, as guerras, mas esses povos eles já apresentavam justamente essa adaptação à natureza, essa adaptação da engenharia, conhecimento matemático e organização social. Eles não viviam, né, ao léu, à toa. Não, eles estavam, né, organizados, vivendo em uma lógica social, em uma lógica econômica. E dentro dessa compreensão, eu acho que vale ressaltar justamente a conexão com o cacau, ou o chocolate. Vamos lá. Conhecida pelos espanhóis como chocolate, ela era uma bebida complexa e reverenciada pelos astecas, com um significado cultural, religioso e medicinal, que transcendia o simples ato de beber. Para os astecas, o chocolate, né, ele era mais que uma bebida, ele era um elixir divino, um símbolo de poder e status, e um elemento fundamental em diversas cerimônias e rituais, como a gente pode perceber na nossa próxima cartela, que é justamente um recorte de uma representação desse povo, né, justamente ali fazendo o preparo, tá, do cacau, das sementes do cacau. Você percebe justamente a indumentária utilizada. Então era de fato, né, um elixir, uma bebida que estava conectada ao divino. Essa habilidade de leitura e percepção das imagens é uma habilidade que você, querido aluno do ensino médio, você precisa ir, né, desenvolvendo. Pois, né, essa habilidade de interpretar imagens e conectá-la com contextos é algo que vai lhe ser cobrado, né, nas provas, tá? Seja para entrar em uma universidade pública ou até mesmo em um concurso, né, público futuro. Então, perceba o contexto, né, o ritual por trás dessa bebida, que, é claro, não é a mesma, né, não é o mesmo chocolate que conhecemos hoje, mas essa preparação, né, esse modo de lidar com o cacau vai, né, ter os seus primórdios justamente junto com os povos pré-colombianos, tá bom? Bom, e dentro desse caminhar pelos povos pré-colombianos, eu espero que você tenha tomado nota dos pontos importantes, né, e que a nossa aula justamente tenha lhe ajudado a compreender esse mundo que já existia muito antes do contato com os europeus. Um mundo complexo e organizado, tá bom? E assim finalizamos a nossa aula.